Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo Barreto. Hoje eu estou aqui acompanhado do Nestor Rabelo e do João Henrique Rummel, um consultor dos mais procurados em Brasília e um grande polemista nas horas vagas. E polêmica é o tema desse podcast, né? Nós vamos falar sobre a proposta de semipresidencialismo. Muito provavelmente o parlamentarismo nunca teve uma defesa tão significativa e em horário nobre como é que fez o deputado Hugo Mota no discurso, né, de comemoração da sua presidência frente à Câmara dos Deputados. Isso abre, de fato, uma agenda institucional para o Brasil, ou foi apenas uma maneira do Congresso Nacional reafirmar a sua posição de independência em relação ao Executivo? O que você, João Rummel, que vem cantando a pedra, né, de que na prática o Brasil já vive uma espécie de parlamentarismo, entende a respeito disso? Acha que é uma agenda para valer ou é uma ideia ainda esperando oportunidade para acontecer? Eu acho que isso é um amadurecimento, porque o que o Congresso vem fazendo nos últimos anos, e não é do presidente A, B ou C, é uma história de amadurecimento, onde eu posso enumerar fatos de onde o Congresso vem aproveitando os poderes que a Constituição deu para eles vêm se apoderando. E nem sempre são iniciativa deles, são uma conjuntura que leva ao fortalecimento do Congresso Nacional. Vou colocar pontos bem curtos aqui. O primeiro deles, se você olhar, é o seguinte: antigamente existia conta-movimento, hoje tem orçamento. O orçamento tem que ser aprovado pelo Congresso, tá certo? As responsabilidades fiscal não tinha, era uma lei, foi feita a lei, aumentou o poder do Congresso. O rito das medidas provisórias, tá certo? Foi feita uma PEC no início desse século, que foi uma revolução e que empoderou o Congresso. Antigamente, uma medida provisória tinha 30 dias e podia ser republicada eternamente. Nós tivemos uma medida provisória com mais de 140 meses de republicação, isso quer dizer mais de 12 anos. Tá certo? Hoje nós temos 50 medidas provisórias que não foram votadas e que são leis. Tá certo? E travava a pauta só era votada aquilo que o Executivo queria. Na mudança do rito, o Congresso ganhou o direito de deixar a medida caducar e não votar mais aquele assunto durante o ano. Depois, vem as emendas impositivas. Certo? Depois, veio o Supremo tomou uma decisão falando que derrubando uma medida provisória que virou lei, porque ela não cumpriu o rito do Congresso que estava na Constituinte, que era toda medida provisória tinha que passar pela comissão mista para julgar a admissibilidade, a constitucionalidade e a urgência. Aí o Congresso fez a comissão, e aí a comissão fez o quê? Destravou a pauta do Congresso, passou a dar a pauta, o controle de travar a pauta não era mais do Executivo, a definição da pauta passou a ser do Legislativo. Depois vem a questão dos vetos. Nós temos 16 mil vetos sem votar. Tá legal? E hoje o veto trava a pauta. Nada orçamentário se vota se não destravar a pauta. Mais uma vez, a decisão final voltou para o Congresso. E, por último, um ato que... por último, não, tem mais dois, então. O primeiro foi o seguinte: o que fortaleceu as emendas dos parlamentares? Tá certo? Foi uma ação do Legislativo? Não. Tá certo? Foi a intenção do Executivo de organizar o orçamento. E aí, o orçamento, a partir do momento que você criou o teto de gasto, você acabou com o espaço de emendas do relator. E ele teve que achar uma responsabilidade para ele. Ele percebeu que o seguinte: tem um recurso discricionário. Por que esse recurso discricionário é só do Executivo? Vamos dividir com o Congresso? E criou a emenda de relator. Aí, o último empoderamento que a gente vê hoje é uma decisão do Supremo. O Supremo falou que não tem emenda de relator. E eles pegaram os recursos da emenda de relator e colocou nas emendas individuais, impositivas, e empoderou mais ainda o baixo clero. Então é o seguinte: quando você tem essa evolução de empoderamento, a pauta está na mão do Congresso, o recurso está na mão do Congresso. A única coisa que falta para esse empoderamento é responsabilidade para ele. E a responsabilidade de essa pauta tem que ser sentada e conversada.
Então é o seguinte, se a gente não pode falar em parlamentarismo, pelo menos podemos falar em semipresidencialismo. Tá certo? Só para entender porque você fala que eu defendo e que eu venho mostrando essa pauta há um pouco tempo. Ela vem em cima desta história, tá certo? E que não sou eu que criei. Ela é uma história que está aí, é só você colocar os fatos dentro disso. O segundo ponto, quando você pergunta, essa é uma pauta que vai ser, ela não tem como não ser discutida. Porque todo o impasse que vai ter da agora para frente em função do executivo, legislativo e judiciário, tá certo? Esse assunto vai vir à pauta. E aí, um outro aspecto que eu vou te provocar aqui é o seguinte: qual é a pauta do governo por esses próximos 2 anos até as eleições? Qual é a pauta do legislativo para esses próximos 2 anos? Foi dada uma pauta de presente para o Hugo. Por isso eu vejo uma grande possibilidade disso virar um debate. E um debate bastante interessante para as pessoas conhecerem o que é o parlamentarismo, ou, para dizer aqui no Brasil, tupinicar isso, fazer que é o semipresidencialismo. Eu acho que uma das questões mais importantes quando se fala em mudança de regime é a necessidade ou não de fazer um plebiscito sobre esse tema, né? Porque quase todo mundo acredita que, se for necessário submeter ao escrutínio popular, o parlamentarismo ou o semipresidencialismo, enfim, ele não vingará, né? Porque não vingou em 1993 no plebiscito. Mas, ao mesmo tempo, o ministro Gilmar Mendes, do STF, tem defendido essa agenda também, né? Tem trazido essa agenda. E você acha que pode haver algum tipo de transação no sentido de o STF permitir que possa haver uma mudança de regime sem a necessidade de um plebiscito? Alguma coisa pode ser negociada com o STF nesse sentido? Olha só, isso vai ter que ser negociado. Agora, o problema todo é que todo mundo quer governabilidade. Todo mundo quer que o Brasil melhore, se atualize, modernize os seus marcos legais e tenha políticas públicas efetivas para a população. Vai ter que ter um bom senso dentro desse processo. Então é o seguinte, esse debate precisa ser feito. Por que a gente não usa, o projeto não está para o parlamentarismo e está usando o semipresidencialismo? Para não fazer outro plebiscito. Eu não estou mudando o sistema. Eu estou aperfeiçoando o sistema presidencialista no Brasil. Perfeito? E então, o que eu acho é que pode ser questionado na justiça, é uma questão de interpretação. Quem vai definir isso acaba sendo o judiciário. Tá certo? Com essas declarações do próprio Gilmar, eu acho que as pessoas vão começar a fazer uma reflexão. Por que o semipresidencialismo é bom? Vou te falar o seguinte, estou te dando uma situação agora. Se a gente tivesse o semipresidencialismo, hoje a gente ficaria sem pauta durante 2 anos? Não, porque a pessoa que estaria representando o presidente dentro do Congresso teria caído. Teria que fazer uma nova negociação, uma nova recomposição de forças para que pudesse votar pautas. Teria uma negociação de pautas para isso. Hoje, o que a gente vê é que o presidente no executivo lá, sem uma presença forte dentro do parlamento, não tem pauta. Tá certo? Não tem pauta. E ele vai a público falar que quer terminar o que começou, não quer mais nada de novo, porque ele sabe que ele não pode contar com o Congresso. Então é o seguinte, esta é uma necessidade que precisa ser demonstrada, tá certo, para todo mundo, num debate claro de que essas mudanças aconteceram e que esta é uma forma de fazer sem uma necessidade de mudar, de fazer uma nova Constituinte. Nestor? Não, na verdade eu tenho não é nem uma provocação, mas é uma coisa que me ocorreu que no início quando o presidente Hugo foi confirmada a eleição dele, uma mudança de paradigma que ele trouxe, que os presidentes anteriores não tinham, era essa parte da comunicação direta com a sociedade, né? Então você vê que ele pegou uma equipe nova de marketing, fez uma brincadeira com o nome Google, né? Google, se tiver alguma dúvida, você vai lá e pergunta diretamente.
Eu acho que isso é uma tentativa do próprio Congresso fazer frente ao questionamento sobre a legitimidade do Congresso de conduzir essas mudanças, né? Porque toda vez que vem a questão sempre presidencialismo, vem a coisa de os caras só querem tomar mais poder para eles, querem poder orçamentário, uma coisa em defesa própria. Aí eu pergunto, será que o fato do Hugo colocar isso agora, essa pauta, defender essa mudança de regime, o fato dos parlamentares colocarem uma PEC para rodar agora e ele fazer essa lavagem de imagem do presidente desse poder que ele constitui, será que já não é uma coisa pensada nesse sentido de liderar esse debate ou é uma coincidência, né? Essa é uma coisa muito curiosa, né? Porque em política, especialmente quando a gente vai fazer a tradução para as pessoas comuns, a política é sempre um rosto, né? Quando a gente fala de presidencialismo, a gente sempre imagina o líder, né? Assim, a figura. E quando a gente lembra do parlamentarismo, ou quando a gente fala de Congresso, as pessoas vão lembrar, talvez o grande ícone do Congresso tenha sido Ulisses Guimarães, né? O Congresso, de uma maneira geral, não tem cara, né? E agora, de fato, você tem uma mudança na comunicação do Hugo Mota que, de repente, pode cumprir, né, esse objetivo de dar uma cara pro Congresso. E quando a gente tiver primeiro-ministro, aí o Congresso vai ter cara. Ninguém vai se lembrar do presidente da República, né? Esse que vai aparecer só de vez em quando. Agora, tem uma coisa muito interessante nesse processo todo, que, de certa maneira, faz uma crítica ao que cientistas políticos normalmente fazem, né? Que é a ideia de que você pode pegar um cardápio de sistemas eleitorais, de regimes políticos, e desenhar isso para um determinado país, para um determinado local, e no momento que você aprova, a coisa começa a funcionar desse jeito, né? Na verdade, o que a gente está vendo é que a praxe política brasileira, desde a aprovação de 1988, e isso conversa com o histórico que você fez, Rúmel, embora depois você tenha que explicar para quem tem menos de 50 anos o que é contra-movimento, né? Quando a gente pega a praxe, é isso que você está falando, né? O sistema político ele se sedimentou em torno do Congresso Nacional, né? Agora, é muito curioso, e aí acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se debruçar, assim, por que a sociedade não percebe o valor que o Congresso ganhou nesse aspecto? Inclusive, como um ente de moderação das paixões políticas, né? Na última pesquisa Intel-Bloomberg, a polarização saiu como o quarto principal problema do país, né? Atrás de inflação, criminalidade e corrupção. O quarto tema foi polarização. E o Congresso Nacional governando é um remédio antipolarização, né? Porque ele fez a moderação, por exemplo, do governo Bolsonaro e faz agora a moderação, né, do governo Lula, né? Agora, o que precisa acontecer para a sociedade reconhecer a força e a vantagem de ter o parlamento segurando as rédeas do processo político brasileiro, o que na prática ele já faz? Vamos colocar o seguinte, vamos pensar em 1993. Como é que era a comunicação? Era vertical, né? Jornal, rádio. Jornal Nacional, Jornal Nacional, rádio. Então é o seguinte, era uma forma de fazer a apreciação. A sociedade evoluiu. A sociedade hoje está mais informada. A sociedade vai ter que fazer uma análise e escutar os dois lados que defendem isso e tomar uma decisão numa nova realidade. Então, quando você fala que o Hugo está criando uma aproximação através de uma questão independente de diálogo com a sociedade, tá certo? Por que esse tema não pode ser realmente obrigar as pessoas a estudar isso e tomar uma decisão? Qual vai ser a decisão das pessoas hoje após um grande debate? Não teria certeza que A ou B vai ganhar. Porque a gente teria que ter a evolução desse debate
para as pessoas entenderem o que é e o que não é. É engraçado que todo mundo que entra nesse debate fala assim, não, mas com esse congresso que está aí não dá. Então, assim, é como se o pessoal esperasse um congresso ideal, né? Olha só, o que eu acho que não é o congresso, olha só. Eu brinco muito que as pessoas menosprezam a capacidade de interpretação da sociedade. Eu gosto de usar um exemplo. Quando a gente, no final do século passado, a gente teve um problema de racionalidade de energia, certo? O governo se reuniu e falou que nós precisamos de reduzir em 20% o consumo. A sociedade, pelo debate, já tinha reduzido 25%. Então, o que eu quero colocar é achar que a sociedade não está preparada para tomar decisões e ter a sua responsabilidade é menosprezar a informação que o cidadão não tem. Precisamos acreditar que o cidadão saiba tomar a sua decisão. Hoje, o grande problema que a gente tem hoje, no meu debate, é a questão da fake news. Na realidade, a fake news hoje, não existe fake news. Existe eu não aceitar a opinião que está sendo colocada, para que possa se debater. Então, hoje, quanto à questão do semipresidencialismo, vamos fazer o debate? Vamos lá no rincão do Brasil fazer esse debate, inclusive através das redes sociais? Qual vai ser a opinião das pessoas? E a rede social hoje, os algoritmos vai separar quem é contra e quem é a favor. A gente vai poder saber claramente quem é a favor e contra, e por quê e por não. Eu tenho a sensação que a resistência das pessoas em relação ao parlamento é a sensação de que elas, de fato, não controlam o resultado eleitoral de um país, né? Porque um presidente da República você consegue visualizar muito rapidamente que tipo de modificação ele representa em relação àquilo que está sendo feito, né? Agora, o Congresso, você vai eleger um deputado, né? Vai eleger um senador, com os resultados eleitorais, sei lá, dos últimos 3, 4 ciclos, a gente tem mais ou menos... Você está tendo uma concentração de forças, né, que foi produzido pela reforma eleitoral de 2017, o objetivo dela era esse mesmo, né? Talvez esse seja um outro elemento para colocar no teu histórico, porque para você ter parlamentarismo você precisa ter partido, né? E assim, você teve uma consolidação dos partidos políticos. Mas eu acho que as pessoas elas vão ter a sensação de que elas vão perder o controle do processo, sabe? Do processo político. Me parece que é uma preocupação legítima, né? Embora, né, se você quiser me chamar para qualquer conspiração parlamentarista, eu estou dentro, mas eu entendo esse lado, né, da população de achar que perde um pouco do controle desse processo. Olha só, eu sinceramente acho, tá certo, que a população, dia que ela entender o momento que a gente está vivendo, onde vai passar 2 anos sem resolver os nossos problemas, que precisam ser resolvidos para a gente diminuir a inflação, para a desigualdade, melhorar o aspecto econômico, tá certo? E que a gente vai ficando para trás perante as outras economias, e a gente saber que no parlamentarismo ou no semipresidencialismo, estes erros de tomada de decisão vão ser corrigidos rapidamente. A gente não vai construir esse vazio. E sem impeachment, sem crise, sem nada. Ruptura. E outra coisa que eu falo é o seguinte, o controle está no voto. Porque é o seguinte, quem vai formar, quem vai dar a condição de ter um semipresidencialismo, um primeiro-ministro, tá certo? É a composição de força. Quem elegeu essa força? Foi a população. Como você falou, hoje nós estamos diminuindo. Para você entender, em 2018 nós tínhamos 38 agremiações que recebiam recursos dos fundos partidários. Tá certo? Atualmente, depois caiu para 24. Hoje nós temos 14, quando eu considero federação, não os partidos da federação. E acredito que na próxima eleição deve ficar 8. Então é o seguinte, eu acho que a condição para esse debate, mostrar que nós crescemos para consolidar esse tipo de debate, de construção de agilidade da política nacional, ela vai ser muito boa. Mas tem uma coisa que o Eduardo Cunha escreveu um artigo essa semana, em que ele provoca e coloca que necessariamente
uma mudança de regime teria que vir acompanhado de uma nova Constituição também. Vocês acham que é uma coisa que vai surgir nesse debate, que é uma coisa que para acontecer uma tem que acontecer a outra também, necessariamente? Ou dá para fazer uma mudança de regime com essa Constituição que a gente tem hoje? Uma constituinte seria interessante para você endereçar outros problemas que estão esgarçando, né? Critérios de orçamento. Não, ele fala, inclusive, para resolver a questão da separação dos poderes, né? Essa questão da Constituinte, eu acho que são dois problemas diferentes. Eu acho que o primeiro é fazer uma discussão de qual o poder, como é que a gente quer que o governo, a sociedade entenda qual é a forma de governo que as pessoas têm e necessitam ter, precisam ter, dentro dessa agilidade, dessa modernidade, dessa facilidade de comunicação. O segundo ponto é que hoje a nossa Constituinte ela criou muitas disfunções entre direitos e deveres, e que isso precisa ser realmente reavaliado pela sociedade num grande debate. Tá? Mas eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá certo? A Constituinte poderia fazer um debate maior, mas eu acho o seguinte, eu estou debatendo muita coisa. E essa é uma necessidade de entendimento da sociedade, que ela precisa entender qual é a problemática que a gente tem hoje de responsabilidade, de decisão de políticas públicas, de agilidade que a sociedade demanda hoje para resolver os nossos problemas. E isso é um debate que a gente precisa ser feito. A Constituinte sobre os nossos direitos e deveres é um outro debate. Fazer uma pergunta para fechar esse nosso debate aqui. É possível a gente ter esse parlamentarismo sem uma reforma constitucional? Olha só, o que eu quero colocar é o seguinte, nós estamos simplesmente modificando o presidencialismo, mas a gente está mantendo o presidencialismo. Então, eu acho que isso é viável. Por exemplo, mas deixa eu estressar um pouco esse ponto. Vamos imaginar que a Câmara, por uma mudança interna, crie uma figura, ou dê poderes a uma figura da liderança do Congresso, que vai ser o responsável pela agenda do Legislativo em relação às medidas de governo e etc. E esse cara passa a exercer a função de organizar maiorias e de tocar a vida do parlamento. O presidente da Câmara, do Senado, voltaria para a sua condição inicial de árbitro do processo político, mas haveria uma figura de um líder criado pelo próprio Congresso que se encarregaria de fazer as negociações da agenda com o Executivo. Essa seria uma maneira da gente chegar lá sem necessariamente mudar a Constituição? E aí eu vou te fazer uma provocação. Quem era o ministro da Casa Civil no final do governo Bolsonaro? Ciro Nogueira. Será que ele já não era essa pessoa que estava fazendo isso? Olha quanto de forma que a gente está discutindo para fazer uma coisa que fica arranjando remendos. Por que a gente não direto ao ponto para resolver o problema? Não, sem dúvida. Assim, olha só, alguns meses atrás já estavam se discutindo alguém do Centrão para ir para a Casa Civil para fazer essa interlocução e essa pauta. Isso também já não é um semipresidencialismo? A gente precisa formalizar, então. Isso aí. Bom, encerramos, então, o nosso debate short, né, sobre o semipresidencialismo. Foi um prazer e vamos ter outras oportunidades de voltar a esse tema. João, Nestor, obrigado pela conversa. Obrigado.